Olá pessoal, boa noite. Boa noite, um monte de gente querida aí já entrando. O professor Reginaldo já está aqui. Eu vou colocar aqui o nome da live. Vou pedir para enquanto eu convido aqui, enquanto eu coloco o nome da live e convido o professor Reginaldo, peço para que vocês enviem esse aviãozinho para todo mundo que possa aprender bastante com a gente nessa noite de hoje. Tenho certeza que essa live, como todas as outras lives que eu fiz com o professor Reginaldo, foram excelentes. Tenho certeza que vai ficar para a história. Então, estou convidando aqui o professor Reginaldo. Olá, tudo Olá, tudo bem? bem? Tudo jóia? Tudo Mais uma bem? vez aqui, participando, batendo um papo aí, tudo bem? Uma honra a gente aqui de novo. Muito Aca- bom. Acabei de compartilhar aqui, estava postando aqui no Facebook também, o pessoal perguntando onde vai ser a live, então já compartilhando aqui. Pessoal que quiser acompanhar aí, partilhar um pouquinho, debater, trazer ideias e tamo junto aí. Maravilha. Então, primeiro quero te agradecer. Mais uma live juntos. É uma honra ter a oportunidade da gente conversar novamente, trazer esse tema tão importante aí para o nosso Uhum, público. Então, muito obrigada. Agradecer ótimo. a todo mundo que está aqui, galera. Fique até o final, porque tenho certeza que vai ser fantástico. Usem esse aviãozinho aí, divulguem para todo mundo, aperte esse coraçãozinho que ajuda a divulgar a live. Não, perfeito. Vamos compartilhando aí para o pessoal todo poder saber o que está acontecendo, participar. Então, vamos nessa aí. Mais e mais pessoas vão chegar e conhecer mais da acupuntura. Esse é o nosso objetivo aqui e sempre tentando levar informação de qualidade. Eu sei que as pessoas que acompanham você já esperam por isso, pelo nível das palestras, que não são nem lives, são as palestras que você traz aí com o pessoal. Obrigada, obrigada. Então vamos lá, vamos nesse assunto. Pessoal, é como se fosse a acupuntura parte 2, porque a gente já tem uma acupuntura parte um salva no YouTube, no Instagram. E Ótimo. naquela live a gente não deu conta de falar, eu não consegui fazer todas as perguntas que tinha para fazer. Teve, E a foi, gente aquela foi bem legal. A gente fez uma de ventosa também, fez uma de acupuntura. Tá sendo Sim, bem interessante aí. isso, perfeito. Então vamos lá. Então eu queria que você já tem outra live você se apresentando, falando um pouquinho de você, mas se você quiser fazer algum resumo, falar um pouquinho brevemente da sua história e falar um pouquinho de como você entrou na acupuntura, acho que vai ser interessante. Não, sem problemas. Eu digo que eu sou fisioterapeuta, e aí tu fala bem baixinho, eu sou fisioterapeuta de pagar boleto do Crefito. Eu não exerço a fisioterapia em si, eu exerço a acupuntura. Eu sou primeiro acupunturista, depois eu me tornei fisioterapeuta. Isso lá, a gente está falando aí de 20 anos, mais de 20 anos aí. E desde então eu venho trabalhando, buscando apresentar a medicina chinesa da forma que eu acredito ser a forma mais adequada, ajustando a realidade da China para o aluno brasileiro. A gente sabe que há uma questão muito de. O brasileiro é muito ansioso, quer logo colocar a mão na massa, quer prática tal, e às vezes carece da base teórica, então a gente tem que saber balancear vamos dizer assim, essa ansiedade do brasileiro, essa forma de ser muito prático, mas carecer do entendimento quando falha, quando não falha. Então, eu vim juntando isso para tentar formar bons acupunturistas. Eu falo algo para os membros do corpo docente na faculdade, depois eu falo da faculdade, mas o que eu falo é que o nosso objetivo não é apenas ensinar acupuntura, né? O nosso objetivo é formar acupunturista. E o que vem a ser este formar acupunturista? É ir além de só replicar uma técnica. Não é uma formação tecnicista de saber segurar uma agulha, saber introduzir a agulha. Isso é ensinar acupuntura, né? Segurar a agulha, colocar a agulha onde você vai colocar, mas o formar o acupunturista, ele vai além, ele vai na questão de formar uma pessoa para exercer algo, mas que tipo de profissional que eu almejo e não só que técnica que eu quero ensinar. Isso é algo que a gente vem trabalhando ao longo desses anos para formar alguém. Por isso o tema da live, né? Por que aprender acupuntura é uma coisa
Eu posso falar porque é muito bom, pode ser, tem alguém que vai falar porque dá dinheiro, vai ter gente que vai falar assim porque ajuda o outro, porque é um diferencial na clínica, pode ser o porquê. Agora, como aprender é uma outra história. Aí que entra essa questão do formar o acupunturista. Vanessa, eu tentei fazer uma outra forma de apresentação para não ficar repetitivo, eu não Nossa, contar a mas ficou história, então ótimo. eu mudei um pouco aqui para que a gente tivesse um outro referencial. E aí vem nessa de formar um acupunturista, que na forma que eu vejo é alguém que deve conhecer um pouco ou o suficiente da cultura chinesa, e a cultura chinesa no termo amplo, a cultura da medicina chinesa, entender o que é esse conceito que se fala hoje em dia, tanto na China quanto internacionalmente, de cultura da medicina chinesa. Isso tem a ver com esse como aprender, né? Questões de será que é importante ter alguma noção do idioma? É muito importante. Acabei de ver aqui, entrou agora há pouco a colega Karine Caligares, uma das brasileiras que fez graduação e mestrado na China. Ela é fluente em chinês, ela pode falar até mais essa questão da importância do idioma, isso ajuda e muito. Vamos dizer que é essencial, não, mas é muito importante. É muito importante. Se você conhece o significado do nome de um ponto, isso te abre muito. Se você conhece um pouco da cultura chinesa, tem pontos que têm relação com questões culturais, tem teorias que nós usamos que para eles é algo do dia a dia. Uma criança ela já ouve falar sobre o que é a teoria dos 5 movimentos. Ela pode não entender a teoria, mas faz parte da cultura. Quando a gente amplia isso, isso ajuda bastante. Então, a ideia é, aos poucos, falar um pouco desse como aprender, o que eu indicaria aqui. Um colega que está espetando as dúvidas, ele é o professor Romualdo, teve conosco há exatamente 10 anos, ele teve conosco na China, no nosso primeiro grupo de estudos lá. Então, Maravilha. ele vivenciou isso em loco, né? Legal. Professor Romualdo, uma honra tê-lo aqui. Professora Karine Caligares também. Nós estamos cheios de professores aqui. Muito bom. Tem o Meu filho pessoal acabou de tá entrar. acompanhando. Meu filho agora ele assiste as minhas lives. Ó, Ele falou, mãe, eu quero ter Instagram que eu quero assistir suas lives. Eu falei, muito bom, esse é um bom o motivo. Gabriel. O Gabriel, se não me falha a memória, o ano passado ele falou que já não aguentava mais a minha voz, de tanto que ouvia as minhas lives ali, que o professor Fábio Américo colocava para ele as lives, né? Ele escutava e tal. Sempre. E o Fábio ainda falava assim, tinha frase que eu começava e o Gabriel já continuava. Então, eu falei, então, não sei se é uma boa influência, mas estamos juntos aí. Verdade, verdade. Uma ótima influência. Então, hoje me mandaram uma pergunta que eu Uhum. achei muito interessante. Assim, qual a diferença? Eu não sei responder, eu falei, me mandaram essa Então, pergunta para você, vamos né? lá, vamos Qual lá. a diferença entre os termos acupuntura, medicina chinesa e medicina tradicional chinesa? Vamos lá. Primeiro, é assim, a medicina chinesa, ela é um termo, inclusive, aí do Rio de Janeiro, pesquisadores comandados pela pesquisadora Madel, eles cunharam um termo que é racionalidade médica. Racionalidade médica. O que vem a ser isso de modo resumido? Uma racionalidade médica é uma forma, eu estou fazendo bem simplificado, hein? Peço até desculpa quem segue essa linha de pesquisa. É uma forma de ver a saúde do ser humano que tem uma base de anatomia própria, tem uma base de diagnóstico própria, fisiologia, patologia, tratamento próprio. Então, por exemplo, nós temos a racionalidade médica ocidental ou a racionalidade médica, vamos dizer assim, biomédica, que é o que nós temos hoje no dia a dia aqui no Brasil, que é o mais comum. Dentro desta racionalidade médica, nós temos a fisioterapia, a odontologia, a fonoaudiologia, a enfermagem, a medicina, ou seja, compartilham de uma mesma base de anatomia. Então, eu e você, como fisioterapeutas, é a mesma base anatômica de um educador físico, de um biomédico, de um enfermeiro. Ah, mas na fisioterapia, aí já levantando a bola da professora, nós estudamos mais anatomia palpatória. Perfeito, mas é a mesma anatomia.
Esse é o ponto, é a mesma anatomia, é a mesma fisiologia e assim por diante. Então é uma racionalidade médica que tem as suas áreas de atuação. Então quando a gente fala em medicina ocidental, muitas vezes nós estamos falando desse sistema médico, desta forma de se pensar a saúde. Se eu vou pensar numa questão emocional, a psicologia que entra. Se eu vou trabalhar com alimentação, entra a nutrição e assim por diante. Tudo bem. Aí nós temos a racionalidade médica chinesa. A racionalidade médica que é tradicional e que é a medicina chinesa. E ela também vai ter as suas áreas ou ramos de atuação. Então, o todo, a racionalidade médica é a medicina chinesa. E ela tem base teórica própria, como a teoria do Yin e do Yang, 5 movimentos, canais e colaterais. A gente já abordou em alguns outros encontros esse tema. Ela tem uma base anatômica. Por exemplo, os canais e colaterais, onde estão os pontos de acupuntura, fazem parte da anatomia aplicada à medicina chinesa. Nós temos os órgãos e vísceras, que nós temos um olhar diferenciado e assim por diante. A fisiologia, tratamentos. E aí nós temos o que eu gosto de destacar como chamados 5 ramos clínicos. Então, dentro do todo, então a minha mão é a medicina chinesa. Dentro do todo, que é a minha mão, eu tenho 5 formas de olhar a saúde do ser humano de modo integral e abordar. Um deles que atua de dentro para fora é a fitoterapia chinesa. O outro que atua de dentro para fora é a dietoterapia chinesa. Aí nós temos um que atua de fora para dentro, a massoterapia chinesa. Aí nós temos mais um que atua de fora para dentro. É o ramo de acupuntura e moxa-bustão, que é o uso de agulha e calor. E aí nós temos um quinto ramo, que são os exercícios, as práticas terapêuticas ou artes corporais, como, por exemplo, Qigong, Tai Chi Chuan, Liang Kun e assim por diante. Então, responderam inicialmente a pergunta. O todo é a medicina chinesa. A acupuntura é um dos ramos clínicos de atuação da medicina chinesa. A professora Karine, que está, não sei se ela está aqui ainda, mas estava aqui até agora há pouco, se ela está lá na China e ela fala para qualquer pessoa, olha, eu trabalho com medicina chinesa, ou eu estudo medicina chinesa, lá na China, é muito provável que as pessoas vão pensar que ela trabalha com fitoterapia. Aqui no Brasil, se eu falo que eu trabalho com acupuntura, mais de 90 e tantos % vão falar... Perdão, se eu falo que eu trabalho com medicina chinesa no Brasil, mais de 90 e tantos % vão falar que eu trabalho com acupuntura. Aqui teve um colega, o Roger, massoterapeuta oficial, que ele colocou ventosa. Só para entender, dentro do ramo, lembra que são 5? Dentro do ramo acupuntura, eu tenho agulha, moxa, ventosa, guachá, sangria, laser, elétrico, está tudo dentro desse ramo. Assim como dentro do ramo fitoterapia, eu tenho o uso da erva, o uso da fórmula, o uso externo, interno. Eu tenho as ações dentro desses ramos. Então, essa é a primeira diferença. A medicina chinesa é o todo, a acupuntura é a parte. Mas não quer dizer que seja melhor ou pior, é simplesmente uma forma de atuar. Assim como, se você, e professora Vanessa, nunca se esqueça, me deu a oportunidade de falar, é bola lançada na ladeira. Quando você quiser, levanta, me interrompe. Eu só não entendi se tem alguma diferença, ou se você ia falar agora, da medicina chinesa para a medicina tradicional chinesa. É a mesma coisa? Eu vou falar daqui a pouquinho, bom. Só vou dar um outro exemplo. Tá bem, não, sem problema. Da mesma forma que se a gente chega e fala assim, aquele rapaz estuda medicina, muito provavelmente a gente vai pensar que ele estuda de fato a profissão que forma o médico e não a medicina como racionalidade médica. Por quê? Porque é o mais usual. Qual é a forma de atuação clínica mais utilizada no Brasil em relação à medicina ocidental? Gostemos ou não, é a prescrição de remédio. É a forma mais usual. Por mais que nós, fisioterapeutas, falem assim, não, fisioterapia é importante, claro que é. Mas se você chegar para alguém e falar assim, qual é o método de tratamento que pelo menos alguém na vida já submeteu? Prescrição de remédio. Na China, qual é o análogo ao remédio? A erva, a fitoterapia. Tanto que em chinês é o mesmo ideograma para remédio e para erva. Yao. Até porque, antes da entrada da medicina ocidental
E aí a gente fala, basicamente, na última dinastia, a dinastia Qin, só existia a fitoterapia chinesa. Então, é o mesmo. A acupuntura, se a gente vai fazer essa comparação, né, vamos dizer assim, a dietoterapia estaria próximo da nutrição, os exercícios estariam próximos da educação física, do trabalho corporal. A fisioterapia ocidental, ela estaria próxima da acupuntura e moxabustão enquanto ramo e da massoterapia. Ah, mas fisioterapeuta não é massagista. Eu sei. Mas deu para entender. Você tem terapia manual, que se aproxima. Claro. Eu estou falando de proximidade. Sim. Professora, brincadeiras à parte, o fisioterapeuta muitas vezes é aquele que não quer ser chamado de massagista, mas implica no colega que está fazendo massagem do lado. Não sei se você já viu isso. Tem uns conselhos que vai lá e fala, não, isso é fisioterapia. Então tá bom, então vai fazer? Não, é uma briga absurda, mas vamos lá. Isso é um outro momento. Eu dei aula ontem, Reginaldo, de recursos terapêuticos manuais, de graduação, e a aula foi de massoterapia. Eu falei da importância desse recurso para nós. Exato! Não, aí você chega e fala assim, aí se alguém chega para um fisioterapeuta, principalmente recém-formado, você faz massagem? Não faço não, eu faço fisioterapia. Mas a massagem é uma abordagem dentro da fisioterapia. Você pode dar outros nomes, né? Eu ia entrar no tema polêmico, mas não vou entrar. Quase caí numa pegadinha aqui. Mas vamos lá. Essa é a relação de todo e parte, né? Até a última dinastia chinesa só existia Yi, que é medicina na China. Então, lá atrás, o livro mais antigo que nós falamos, que é o Clássico Interno do Imperador Amarelo, já fazendo um parênteses, o livro mais antigo é amplamente difundido. Já sabe-se hoje que tem vários livros anteriores a ele, mas esse é considerado a grande referência. Ok. Quando lá aparece a expressão medicina, ou a expressão médico, não é a medicina ocidental, não é o médico ocidental, até porque não existia esse outro profissional. Então, ali está se falando da medicina chinesa. E ela veio ao longo dos séculos. Apenas quando entrou a medicina ocidental na China, que aí começou-se a usar as duas expressões, de um Yi para a medicina chinesa e Xi para a medicina ocidental. Até então só existia a palavra medicina. Ok? Legal. Okay. Aí veio, século passado, década de 50, a necessidade de padronização para o ensino em grande escala desta medicina chinesa. As primeiras universidades na China elas são do século passado, década de 50, 1956, 57, 58, foi quando surgiram as universidades de medicina chinesa. Até então, você tinha o ensino, você tinha, obviamente, a transmissão de mestre-discípulo, você tinha algumas escolas, mas o ensino como graduação, como universidade, ainda como faculdade, surgiu nesse período. E aí vem uma questão também de identidade cultural. E aí veio uma questão e aí, pessoal, entendam bem o que eu vou falar, eu não vou debater política. Entrou o estabelecimento a partir de uma determinação central, que foi do Partido Comunista, de se usar internacionalmente a referência tradicional, quando de traduções, quando de sugestões de traduções. Porque, de fato, a medicina chinesa, ela é uma medicina tradicional. Tanto que, hoje em dia, a linguagem internacional é medicinas tradicionais, complementares e integrativas. É uma das linguagens que a Organização Mundial da Saúde usa. Então, o que eu quero dizer? Eu, Regis, advogo o uso apenas de medicina chinesa. Por quê? Porque a medicina chinesa que se praticava há 2.500 anos, que se pratica hoje, com seus devidos ajustes e sequências. Então você não defende a medicina tradicional, você defende a medicina moderna. Não. Ao falar medicina chinesa, eu estou sendo tradicional. Ao usar MTC ou medicina tradicional chinesa, eu estou falando de algo que tem não mais que 70 anos. Deu para entender? O termo foi mudado, só isso. A MTC ou medicina tradicional chinesa, surgiu no século passado como termo, que representa uma forma de ver a medicina chinesa, que é a forma que se teve que padronizar.
Tanto que em inglês é TCM, TCM, Traditional Chinese Medicine. E eu tenho amigos que falam que TCM, na verdade, é Textbook Chinese Medicine, ou seja, seria a medicina chinesa dos livros de ensino, que eles tiveram que fazer os livros para padronizar. Só isso. Então, o nome da minha instituição é EBRAMEC, Escola Brasileira de Medicina Chinesa. Eu defendo que nós não usemos o T de tradicional. As universidades chinesas, elas foram estabelecidas e por muito tempo usaram o tradicional no nome. Mas, por exemplo, eu estou citando a Karine porque eu vi que ela passou por aqui. A Karine, ela é graduada a universidade dela, a sigla é BUCM. O que é? Beijing University of Chinese Medicine. Então, já tem essa referência, mesmo que em alguns momentos se use ainda a sigla com a palavra tradicional. Então, respondendo a sua pergunta, a medicina chinesa engloba o conceito de MTC, mas também engloba toda a tradição de mais de 2.500 anos registrados por escrito. Então, espero ter respondido aí. Falei bastante, muito mas... interessante, porque eu não fazia a menor ideia dessa diferença, assim. Achava que era tudo a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo mais próximo nosso da fisioterapia, em termos, por exemplo, numa área que é de disputa, mas quiropraxia. É quiropraxia? É quiroprática? É quiropatia? Quiromancia é outra coisa, né? É leitura de mão. Mas esses 3 termos, eles podem ser usados de maneira intercambiável. Alguns vão defender que um é mais histórico, o outro é mais moderno, mas no final, a gente está falando da mesma coisa. Um dos termos é mais tradicional, né? O outro é mais ocidentalizado, o outro é mais adaptado ao português. Perfeito, porque falar quiroprática não é tão comum para o brasileiro, né? Então, você tem às vezes o ajuste de termo. No caso da medicina chinesa e medicina tradicional chinesa, é uma questão de quando colocar a palavra tradicional, é tentar valorizar dizendo que é antigo, que é bom. Mas é que tá. Entendendo as questões históricas, a gente nota que, na verdade, ela é uma forma mais contemporânea, mais moderna da medicina chinesa, uma forma mais padronizada. Essa seria a referência. E aqui eu só vou mostrar um negócio, professor. Eu sei que fica invertido no Instagram, mas aqui, por exemplo, aqui é um material em inglês do padrão. Aqui ainda se usa o TCM, mas o que eu quero dizer, aqui, esse aqui é número 11 e esse aqui é número 5 em chinês. Número 11 e número 5. O que eles fazem? Esse material aqui, por exemplo, ele é metade em chinês, metade em inglês. A cada 5 anos, eles renovam estes materiais oficiais. Então, esse daqui é o 11º ciclo dos materiais oficiais. Agora já estamos no 13º ciclo. Então, a cada 5 anos, todos os materiais oficiais eles são renovados. Eles são revisados, são ajustados e se torna um material. É diferente do que acontece aqui no Brasil. Lá, esse texto oficial, ele é obrigatório, ele é o texto obrigatório de todas as universidades. Uau! Então você tem uma padronização do ensino, mesmo que a forma de ensinar, o conhecimento do professor seja diferenciado, e é importante que seja, mas você garante que a informação textual seja a mesma em todas as universidades. Alguns vão falar que isso é bom, outros vão falar que isso é ruim, eu só estou apresentando a informação. Querendo ou não, mas fizeram uma certa padronização, né? Padronizar é importante para que eu fale canais e eu consiga dialogar com quem fala canais energéticos. Mas por que falar canal energético se no termo chinês não é esse? Entendeu? Então, quando a gente padroniza, a gente elimina algumas distorções. Não é engessar, é eliminar distorções. E a gente sabe que existem variações que vão sendo ajustadas. Vamos para... Já citou anatomia, né? A gente tinha rótula, agora, na verdade, há muitos anos. Patela, você tinha omoplata e escápula. Então, quando se faz uma renovação do texto padrão, você já garante isso. Se cada lugar usa uma forma de dizer, aí complica. Então, você tem esses textos padronizados e eles servem de base para o ensino
de toda a medicina chinesa. Então, só para exemplificar de novo, eu vou colocar mais alto e não precisa nem tirar o texto, tá? Não, Aqui, ó, rapidinho. esse ideograma é de ele indica centro, porque a China é o país centro. Então, a partir do momento que eu entendo que a China é o país centro, esse ideograma é centro, aqui está dizendo que é algo chinês. Lembrando, quem está assistindo, que está invertido, tá? Então, não adianta querer copiar o ideograma que vai estar invertido. Esse outro ideograma é Yi, que é medicina. Então, a hora que eu junto Jun Yi, eu tenho medicina chinesa. Eu tenho China e medicina. Eu não tenho nenhuma outra palavra no meio que é o tradicional. Em chinês sempre foi assim. Agora, se em inglês colocar assim, em português o pessoal quer manter, aí é outra história. Deu para entender? Mas Claro. em chinês é o mesmo ideograma. Se é a medicina ocidental, eu trocaria este ideograma aqui pelo ideograma de ocidente. O ideograma de oeste. E aí seria a medicina do oeste, a medicina ocidental. Então essa é a referência. Aí eu vou dar, só para citar um outro exemplo, esse aqui já é um outro livro-texto mais escrito mais recentemente, você vê que não tem mais a palavra tradicional. Esse aqui é ginecologia em medicina chinesa. Já não tem a palavra tradicional. Então, você vê que mesmo lá na China, eles já estão fazendo esse ajuste também. Perfeito. Pessoal, se quiser mandar pergunta, aproveite. Eu sei que a professora tem algumas aí, mas pode mandar. Tem um monte. Vamos lá. Você é autor de mais de 25 títulos de medicina chinesa, né? E eu acredito, mas não tenho certeza, você me responde, que você ainda atenda seus pacientes. Você não atende, gerencia algum... Hoje em dia, eu atendo duas vezes por semana. Porque para manter o ritmo, mas eu ainda tento manter um padrão de atendimento. E na sua prática clínica, não baseada em pesquisa, tá? Na sua prática clínica, o que a acupuntura, a medicina chinesa tem melhor resultado? Quais patologias a medicina tradicional chinesa tem melhores resultados? Olha, ultimamente está vindo muito, já que vou dizer assim, o que eu tenho atendido, ultimamente tem vindo muito pós-Covid, e aí os sintomas mais variados possíveis, desde queda de cabelo, que no Ocidente entraria quase que na dermatologia, alterações de circulação, que entraria em questões vasculares, dores pelo corpo também tem aumentado, e aí ortopedia, reumato, dores de cabeça tem aumentado, problema de memória, então tá vindo muita coisa mesmo. Aí que tá, o que eu costumo dizer assim, você vai conseguir melhores resultados naquilo que você se dedicar mais, naquilo que você começar a atender mais, né? Então, acaba sendo bastante cíclico isso na minha clínica, né? Porque o paciente começa, melhora e entra para um ciclo. No ambulatório da faculdade, nós já temos ambulatório geral, que aí é muitos casos de dor, desconforto, limitação de movimento, problemas do processo de envelhecimento, não que o envelhecimento seja um problema, mas, querendo ou não, a senescência ela traz algumas questões que limitam o movimento, muitas vezes. Mas nós temos, por exemplo, com a professora Fabiana, um ambulatório só de ginecologia, nós temos ambulatório de oncologia, então nós temos na faculdade ambulatório de medicina chinesa cosmética, então nós temos essas várias áreas de atuação, né? Uma área que tem crescido, não aqui no Brasil nesse momento, mas tem crescido porque começou-se a se falar mais, no auxílio de reabilitação de problemas neurológicos, que na China se usa muito, mas aqui no Brasil ainda ficava muito aquela questão de a acupuntura é boa para dor. Mas você também consegue, por exemplo, auxiliar no que na fisioterapia no popular se fala de quebrar uma espasticidade para conseguir fazer uma reabilitação com cinesioterapia, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma integração muito legal. Eu citei a professora Fabiana, ela é fonoaudióloga. Então a gente faz um trabalho interessante para pacientes que têm dificuldade de fala pós-AVC, por exemplo. Então a gente fazendo um trabalho integrado de acupuntura mais a fonoaudiologia. Então não dá para dizer uma única área, mas a acupuntura e também não vou dizer a besteira de que a acupuntura resolve tudo. Nada na vida resolve tudo. Se fosse assim, era só descobrir o que é e
não existiria mais doentes, na China não teria mais doença, assim por diante. Mas o que eu costumo dizer é que como nós, na medicina chinesa, nós temos essa visão integral, o paciente chega com um problema oncológico, vou dar um exemplo, chega com um tumor grave que requer quimioterapia, radioterapia e até mesmo cirurgia. A acupuntura vai resolver esse problema? Não. Mas será que a acupuntura não pode auxiliar no efeito colateral da quimioterapia? Será que a acupuntura não pode melhorar o apetite do paciente? Então ela vai conseguir ajudar. Esse é o ponto, entender que a acupuntura ela não é apenas focada no sintoma, mas ela é focada no todo. E aí, eu gosto de dar exemplo, nós temos 3 níveis de atuação em termos de medicina chinesa. Nós temos a expressão de sinal e sintoma, a expressão de doença e a expressão de síndrome. A gente tem muito esse conceito de síndrome na medicina chinesa. Eu tenho técnicas que são sintomáticas. Sim, eu tenho, por exemplo, o estímulo de um ponto aqui nessa região, ou aqui nessa região, que é muito interessante para dor lombar aguda. Aí alguém vai falar, peraí, mas essa dor lombar aguda foi causada por uma hérnia? Você não resolve a hérnia com uma agulha. Não, não resolvo. Mas tem paciente que não consegue nem conversar direito de tanta dor lombar que ele está. Será que não é interessante, pelo menos, eu aliviar essa dor enquanto eu vou entender melhor o que está acontecendo? Então eu tenho um nível sintomático de atendimento. Aí eu tenho esses outros 2, que é síndrome e sintoma. Síndrome e doença. O meu objetivo, e aí, para deixar claro, o meu objetivo como profissional da medicina chinesa, como profissional da acupuntura, é resolver a doença do paciente. E não, como infelizmente a gente vê muitas vezes no Ocidente, resolver a doença quase que esquecendo que é dentro de uma pessoa. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Muita gente vira e fala assim, olha, a medicina chinesa não trata a doença, trata o doente. Bonita a frase, não é bonita? Olha, dá uma visão tão pura. Só que se eu não resolvo a doença, o cara vai continuar sendo sempre um doente. Esse que eu digo. O que eu tenho que fazer, e aí voltando para o meu exemplo, é saber que existem esses 3 níveis e que o meu foco é esse aqui, que é a pessoa. Então, quando eu falo de sintoma, é na pessoa. Quando eu falo de síndrome, é na pessoa. Quando eu falo de doença, é na pessoa. É saber relacionar essas questões com a pessoa. Meu objetivo, volto a dizer, é resolver a doença. Doença da medicina chinesa, que tem muita relação com o conceito de queixa principal. A queixa principal em medicina chinesa, ela acaba norteando o estabelecimento da doença. E aí, esta doença, ela apresenta diversos sinais e sintomas. Estes diversos sinais e sintomas podem se apresentar de uma forma padronizada, onde eu consigo identificar que um se relaciona com o outro. Isso eu chamo de síndrome. Então, o todo... E o exemplo que eu gosto de dar, o exemplo que tem em aula, é que a doença é um filme. O paciente chega e me conta uma história. Essa história que ele está me contando é a anamnese. Ele está me contando a história do passado, o que já aconteceu no filme. Porque eu não consigo rebobinar o filme para assistir de novo. Essa é a história de vida dele. Eu tenho que perguntar para ele me contar o que aconteceu. Porque o que ele traz para mim é uma foto. Ele não me traz o filme inteiro, ele traz uma foto, que é o momento dele. Então, vamos lá, um exemplo da lombalgia. Ele começou porque ele carregou um peso. E aí teve um pouco de dor, no dia seguinte melhorou. Aí no outro dia ele carregou mais peso. Ele tomou um banho quente, água quente, aliviou. E aí isso foi aumentando, ele foi forçando e a dor foi aumentando. Quando ele chega para mim, ele não é mais aquela pessoa que teve a primeira dorzinha porque carregou um peso. Ele já é uma foto de alguém que já chega encurvado com grande dor. E aí eu tenho que fazer um monte de pergunta, olhando essa foto que é ele naquele dia, para entender o que veio antes, que é o todo. E aí quando eu resolvo, através da foto, eu resolvo ou tento ajudar a questão do filme inteiro. E esse exemplo que eu dou de foto é que quando eu olho para o paciente, eu tenho que olhar todos os detalhes da foto, que é uma boa anamnese, uma boa inspeção, um bom interrogatório. É olhar todos esses detalhes. Então, a medicina chinesa ela vai tratar o paciente, claro, mas se eu não resolvo a queixa principal dele, ele vai continuar tendo ela. Perfeito. Então, na sua prática clínica, ok. Em relação às revisões sistemáticas, os artigos mais importantes, o que eles mostram aí de onde a acupuntura tem melhor resultado?
O que está tendo grande crescimento é em relação à revisão sistemática. Os chineses estão publicando muita revisão sistemática. Tem um professor aqui até, ele não é fisioterapeuta, mas ele é um epidemiologista e acupunturista. Eu recomendo, que é o professor Arnaldo. Aí no Rio de Janeiro, eu falo Rio de Janeiro, em termos gerais, é Petrópolis, né? Então não é a cidade, mas o Rio de Janeiro é o estado. E ele faz parte do nosso corpo docente também, a gente debate bastante sobre isso, e cada vez tem tido mais questões da neurologia, questões de alterações emocionais, dores, sempre é o que se pesquisa mais. Tá? Isso vem por uma grande influência lá da década de 70, onde começou -se a estudar a questão dos opioides e acupuntura. E aí, pessoal, quem é da pesquisa, eu vi que tem alguns professores que passam por aqui, quem é da pesquisa, o Prêmio Nobel de Medicina é um prato cheio para acupuntura. Por quê? Porque ele explica, né, o Prêmio Nobel, não é que o Prêmio Nobel explica. Vamos lá. Os ganhadores ganharam esse prêmio por conta de questões relacionadas com células que percebem pressão e percebem calor. Será que isso também não é um mecanismo de ação para se entender como que a agulha estimula a transdução dessa informação de pressão para o sistema nervoso, de moxa, que é o calor para o sistema nervoso? Então fica uma dica, fica uma referência aí, tem estudos já nessa linha, inclusive usando as referências desses ganhadores do Prêmio Nobel. Então, cada vez mais tem. Por exemplo, tem um estudo, já sem falar de dor, o uso de um pontinho aqui, a gente chama de pericárdio 6, né? A sigla dele PC6, o termo em chinês é Neiguan, para náusea e vômito. Bastante utilizado para diferentes tipos de queixa relacionada com náusea e vômito. Então já foge da questão da dor em si. Né? A semana passada, semana retrasada, eu participei de uma live, a gente falou sobre dor também, e pesquisa sobre dor em paciente com depressão também, já tem revisão sistemática demonstrando. E é interessante que poucas são as revisões sistemáticas de acupuntura que indicam que não funciona. Muitas delas, o problema ainda é o método. Porque na China, até não muito tempo atrás, não havia esse rigor na hora das publicações, no sentido de seguir todos os padrões para que você tenha uma pontuação adequada, por exemplo, numa revisão Cochrane, por exemplo, que você tem que seguir algumas questões. Um outro detalhe que creio que você também sinta na pele, na questão da osteopatia, como fazer um duplo cego com agulha, como fazer um duplo cego com osteopatia. Você vai treinar alguém que nunca fez osteopatia para lá e manipular alguém? E aí ele não sabe se está fazendo certo ou não? E a ética nesse caso? Então, hoje em dia, já se questiona essa questão do duplo cego. Porque a acupuntura não tem como. Quem está colocando a agulha sabe se aquela agulha é adequada ou não. Uma outra forma seria eu pintar o ponto de acupuntura, não falar para que é e chamar alguém só para enfiar a agulha. E aí? Então, são cuidados que a gente tem que ter para entender. Né? E aquela história, não ter evidência científica não é a mesma coisa do que ter evidência de que não funciona. Então, existem situações que já há comprovação de que não funciona. Agora, tem algumas situações que são, no mínimo, engraçadas, né? Ou curiosas, não vamos falar engraçado. O grande mal é que o pragmatismo científico ocidental, a metodologia, muitas vezes, já está mudando, mas muitas vezes ela exige um padrão igual você tem para remédio. E remédio você tem lá a cápsula verde, a cápsula vermelha, você entrega uma ou outra, nem o paciente sabe, nem o profissional sabe. Pô, legal. Eu citei a verde e vermelha, até porque já tem estudo indicando que a cor interfere como placebo. Mas isso fica para um outro momento. Mas o que eu queria dizer é que exige-se um placebo para acupuntura. Mas é que tá. Eu pegar a agulha e encostar no ponto sem perfurar, é um placebo? Só porque eu não perfurei? É um placebo 100% inerte? Não. Por quê? Porque quando eu volto lá no clássico interno do Imperador Amarelo, nós temos as chamadas 9 agulhas. 9 agulhas, eu não sei se eu tenho uma imagem aqui. E quando a gente fala das 9 agulhas,
Aqui tem uma imagem de um livro, esse é um livro de acupuntura japonesa. Lá no Clássico Interno Imperador Amarelo, nós temos já imagens de diferentes agulhas. E você pode observar, por exemplo, que a agulha de número 2, de número 3, ela tem uma ponta mais arredondada aqui. Opa, eu estou mostrando errado, é que está invertida a imagem para mim. Vamos nessa aqui que fica mais fácil. Ó, dá para ver aqui, ó, 2 e 3, que ela é rombo, ela não penetra, ela é para massagear o ponto, para pressionar o ponto. Então, se eu só coloco algo, se eu só pego um palito de dente e pressiono, eu também já estou fazendo uma forma de acupuntura. E aí que entra, é um placebo real ou não? Então, muitas vezes, já chegou-se a ter estudos que é assim, vamos comparar acupuntura, placebo e o medicamento padrão. E aí, você olha lá, eu tenho num primeiro nível medicamento, aí num segundo nível placebo. Então, eu tenho uma diferença estatística entre o medicamento e o placebo. Só que aí na acupuntura a diferença não é estatística. Mas percebam que tanto a acupuntura verdadeira ou o placebo foi melhor que o remédio. Mas aí qual é a leitura do estudo, dependendo de quem faz essa leitura? Acupuntura e placebo é a mesma coisa. Deu para entender? Aí numa revisão sistemática, esse estudo é jogado para baixo. Porque não houve diferença entre placebo e acupuntura. Mas para a clínica, que muitas vezes é o que me importa, ambos foram melhor do que o medicamento. Deu para entender? Isso é muito interessante. Então, a gente tem que fazer a leitura do estudo de maneira crítica, não é também achar que toda vez que sai um estudo negativo é porque ele foi mal feito. Não, isso eu devo dizer que é um mal do acupunturista. E durante muitos anos o fisioterapeuta também criticava qualquer estudo que falava mal de alguma coisa da físio. Vamos ver se o estudo foi bem feito ou não. E depois a gente analisa. Normalmente quem critica o estudo não é da área da pesquisa. É da área só do atendimento. E aí ele fala assim, pô, mas no meu paciente eu vi que funciona. Tudo bem, mas você tem até mesmo que considerar que o seu gesto é terapêutico. Que a sua acolhida é terapêutica. Então nós temos que considerar essas questões. Então, hoje em dia, cada vez mais, voltando à pergunta, temos mais e mais revisões sistemáticas positivas. É interessante observar a curva de mais e mais artigos, e aí você vai vendo que a revisão vai sendo atualizada. Né? E aí, ler o artigo, não só ler a revisão, porque às vezes a revisão também é tendenciosa para ser positiva ou para ser negativa. A gente tem que ter esse cuidado. E, de novo, não é porque criticou a acupuntura que está errado. A gente tem que saber ter o bom senso de olhar, analisar, entender. Ótimo. Reginaldo, mudando totalmente de Bora assunto, lá. mas vamos lá. Acupuntura na grávida, pode ou não pode fazer? E se pode, pode a gravidez inteira? Eu pensei que essa era rápida. A resposta ia ser sim, pode. Quando? Quando o profissional tiver o devido conhecimento, treinamento e experiência. Pode fazer em qualquer fase, desde que você tenha conhecimento, treinamento e experiência. Um dos cursos que nós estamos oferecendo, que iniciou esse ano, amplo, primeira vez no Brasil, um curso de 12 meses, é Medicina Chinesa em Ginecologia e Obstetrícia. Então a gente vai falar desde a preparação para a regulação da menstruação até o auxílio pós-parto. Então a gente vai falar de toda essa abordagem. Agora, você tem que ter um cuidado, você tem que ter noção, você tem que saber, além de potência de ponto, que é adequado, que não é adequado, local, né? A gente falou de anatomia. Mas às vezes eu escuto coisas do tipo, a acupuntura trabalha com o corpo energético. O que é um corpo energético? Corpo é corpo. Você tem funções dos canais, eu até entendo o que a pessoa quer dizer, mas a agulha vai ser inserida na pele, na musculatura, no nervo, ela vai tocar. Você tem os canais, claro, mas vai passar da pele. Então, agulhar o abdômen de uma grávida inserindo uma agulha muito profundo, você aumenta o risco de uma lesão, desnecessariamente. Então, você começa a ter algumas contraindicações relativas em relação a local, em relação à ação do ponto. Agora, será que não é interessante eu tentar aliviar edemas de gestante?
que podem ocorrer? Será que não é interessante eu acalmar a mente para dormir melhor? Principalmente na fase final, onde a mulher já não consegue, a professora é mãe, a mulher não consegue respirar direito, se alimentar direito, não consegue deitar, se deita de barriga para cima, falta ar, se deita de lado, começa a pesar, dói, aí volta para a anatomia, aí pressiona um vaso, a perna começa a formigar. Será que não é interessante eu tranquilizar a mente para conseguir dormir melhor? Então, é possível sim. De novo, com devido cuidado, com preparo, experiência, é possível sim. O que eu digo é... quantos anos tem o Gabriel, professora? Desculpa a pergunta. 13. 13, tá joia. Hoje eu tenho um filho de 3 e um de 9, tá? Muito provavelmente, quando o Gabriel tinha 1, 2, 3 anos, você, o Fábio falaram, Gabriel, não chega perto da tomada, não pode pôr a mão na tomada. E se bobear, colocou aqueles tampões de tomada. O tempo passa, tá lá o Fábio assistindo o jogo do Flamengo, que eu conheço os gostos do Fábio, tá lá sentado, tá lá no celular acompanhando as estatísticas do jogo e tá acabando a bateria. Aí ele vai lá na pressa, não quer tirar o olho da TV, ele fala, Gabriel, pega o carregador e põe na tomada para mim. Aí o Gabriel vai bugar a cabeça dele. Até pouco tempo atrás era proibido, agora pode? Por quê? Porque há o discernimento. Deu para entender? Esse é o ponto. O treinamento, a experiência, a vivência, os anos de prática dão discernimento para saber quando pode e quando não pode. Então, é comum para o aluno que está na fase inicial de treinamento de acupuntura a gente falar não agulha tal ponto na grávida, não agulha abaixo do umbigo, não agulha acima do umbigo a partir de tal mês. Por quê? Porque ainda não há o discernimento para entender quando e o que pode ser feito. Quando já há o discernimento, aí você pode fazer. Esse é o ponto. É a experiência, vivência e discernimento. Vou dar um exemplo extremo. Tem uma técnica que chama acupuntura ocular. Você acha que, pelo nome, é adequado eu ensinar para um aluno que está tendo 12 meses de curso de acupuntura? Não. Ele tem que ter um período maior de vivência para entender quando e como agulhar. E aí, é agulhar não o globo ocular, mas é agulhar aqui, ó, entre o globo e a órbita. Ah, mas continua sendo perigoso. Por isso que o ideal é só ensinar para quem já é formado em acupuntura e já tem uma vivência prática. Aí você ensina. Então, tudo isso tem o seu momento. E aí, já que eu citei 12 meses, eu quero aproveitar e falar um pouquinho de formação. Pessoal, por que se fala em 12 meses de formação em acupuntura? Porque requer 12 meses não, 24 meses é o mínimo no Brasil. Requer amadurecimento. Você tem que amadurecer o conhecimento. Porque alguns falam, professor, mas são 24 meses, a aula é só dois dias no mês, porque é de final de semana, então daria 48 dias. Então, se eu ficar 1 mês e meio todo dia vindo, eu me formo? Não, porque você não amadureceu o conhecimento. Isso vale, por exemplo, para algumas formações de terapias manuais, onde você tem que amadurecer o tato, amadurecer a prática. Então, existe essa necessidade. Pessoal, e aqui eu vou falar uma coisa para ficar gravado. Pessoal, quem promete ensinar acupuntura com menos de 24 meses está desconsiderando a necessidade do amadurecimento profissional. E isso é algo importantíssimo. Na China, já que a gente está fazendo esse bate-bola com a China, na China, para formar um acupunturista, são 5 anos. Uau. E lembrando que o chinês, ele lê chinês. Ele não tem que depender de tradução. Ele já nasce com a cultura, onde yin e yang é um conceito que se usa. Ele fez os 5 anos, ele pode trabalhar? Não. Ele fez os 5 anos, ele tem que ter mais 1 ano no mínimo de prática para prestar uma prova, e ao passar na prova, aí ele pode exercer. Uau! E aí eu vejo escola querendo ensinar com 12 meses, com 14 meses, com 15 meses. Na faculdade Bramec, e aí peço licença para a professora para destacar que nós estamos iniciando uma turma aí no Rio de Janeiro, ainda esse ano, então fiquem atentos aí. Eu vou pedir para o Fábio, eu vi que ele está acompanhando, colocar o link aí no Centro de Fisioterapia.
é um curso de 24 meses. Esse é o mínimo. 24 meses de medicina chinesa. Não tem fitoterapia ocidental, não tem florais, não tem aromaterapia. É de medicina chinesa. Ok? Não estou querendo dizer que fitoterapia floral, aroma não é bom. Não é isso. Mas eu tenho que dizer que 24 meses é o mínimo para formar alguém em acupuntura. Então, são 24 meses nessa referência. Passou disso, ainda tem prática, são 500 horas de prática. Aí você fala em formar. Aí como que vai formar em 12 meses? É complicado, é complicado. Então, fica a dica. Ah, lembrei de outra. Hoje, eu estava conversando com os colegas, e eu falei, hoje eu vou participar de uma live, a gente vai falar sobre por que ser acupunturista, como ser acupunturista. Ele falou assim, dá um toque aí, já tem curso anunciado na internet aí, 100% EAD. Como que você vai formar alguém 100% EAD? Não tem como, pessoal. Cuidado, cuidado. E aí, 100% EAD, curso em 6 meses, 2.000 horas. Faz o cálculo, pessoal. Não é porque você vai ganhar um papel escrito 2.000 horas que você estudou. Faz um cálculo. Faz um cálculo simples. Vamos lá, coisa besta. O dia tem 24 horas. Vamos considerar que você estudou 10. Vamos considerar que você estudou 10. A média, tirando o final de semana, tirando o feriado, são 20 dias. Aí você tem lá 20 dias, estudando 10 horas por dia, são 200 horas. Você vai conseguir 2.000 horas em 6 meses? Não vai. E você não vai estudar 10 horas por dia. Você não vai ter prática. Cuidado, cuidado. Agora, vamos lá. É possível, e a pandemia veio... Estão vendendo tudo agora, né? Tudo. E assim, eu não sou contra o ensino à distância. Inclusive, a Faculdade Ibramec, ela é autorizada e credenciada no MEC como faculdade presencial e como faculdade à distância. Nós temos os dois credenciamentos. Mas a questão é, você tem que saber o que dá para fazer. Eu vou dar um exemplo. A aula de metodologia da pesquisa. Vamos ser bem sinceros, professora. Você está lá dando a pós-graduação de osteopatia. Um aluno quer saber de aula de metodologia. Vamos ser sinceros, pensar na média. Ele quer saber da aula... Deveria querer, mas não quer. Vamos ser sinceros, ele quer saber da aula de fisiologia da contração muscular? Não quer. Não quer. Deveria querer, mas não quer. Esse é o ponto, deveria. E aí a gente percebe que algumas disciplinas vão funcionar melhor no EAD. E aí você deixa o presencial para aquilo que é importantíssimo, importante e essencial. Então, fundamentos da medicina chinesa. Eu consigo ensinar a teoria do Yin e do Yang, como eu já fiz em alguns bate-papos, inclusive aqui, online. Mas eu não consigo ensinar o agulhamento online. Eu já vi anúncios do tipo ambulatório virtual. Peraí. Ou é ambulatório, ou é virtual. É outras coisas. Vamos fazer uma discussão de caso clínico. Perfeito, isso dá para fazer. Okay. E discussão de caso clínico também é componente de prática. Porque normalmente no ambulatório você tem um atendimento e muitas vezes entre um atendimento e outro, em algum momento você dá uma pausa e faz uma discussão de caso. Essa parte da discussão você consegue levar para o EAD e funciona muito bem. Porque você consegue ilustrar, colocar um PowerPoint, você consegue. Agora, prática não dá. Não tem como. Então, cuidado com essas questões aí, ambulatório virtual, aí daqui a pouco vai ter agulhamento à distância, né? Já pensou? Manipulação de cervical à distância. Você ensina o paciente a segurar, não dá, não tem como. Olha que já tem, hein? Não, olha que já tem. Ó, isso que eu tô falando são coisas que eu ouço por aí. Então, quando eu falo que não tem como, é só um referencial para o pessoal ficar atento. Então, quando a gente fala como estudar, pessoal, existem sequências, vai. Na faculdade, você vai estudar fundamentos da medicina chinesa, aí você vai estudar diagnóstico, aí você vai estudar síndromes. Na Ibramec, aí você vai ter um módulo de biossegurança. A partir deste módulo, e olha que interessante, a gente colocou esse módulo de biossegurança, inclusive com uma avaliação online, onde o aluno ele tem X chances de acertar. A partir daí, ele recebe um certificado e aí ele pode ir para a prática. Então existe uma sequência, existe um motivo. Né?
Seria o mesmo que, trazendo para osteopatia, eu querer ensinar manipulação antes de saber palpação. Não tem como. Uma coisa leva a outra. Então você tem que estudar, mesmo que seja na graduação, você tem que ter estudado anatomia palpatória, aí você vai pensar em tipos de manipulação, aí você vai falar em tratamento. Se você mudar a ordem, a chance de dar besteira é muito grande. Então, o aluno de acupuntura, o que ele quer? Ele quer agulhar. É isso que ele quer. Vamos ser sinceros, ele quer agulhar. Mas, sem o conhecimento, ele só vai estar repetindo o que ele viu alguém fazer, sem entender. Então, para que ele agulhe um ponto, ele tem que saber onde está esse ponto. Então, ele requer a aula de localização de pontos. Para ele saber qual ponto ele vai agulhar, ele tem que ter tido uma aula que a gente chama de seleção de pontos. Para saber qual ponto ele vai agulhar, ele tem que saber qual é a queixa do paciente. Qual é o diagnóstico do paciente. Para ele entender qual é o diagnóstico do paciente, ele tem que ter tido os fundamentos da medicina chinesa. Então, por isso que uma coisa leva a outra. Quando o pessoal, por exemplo, coloca auriculoterapia no primeiro módulo de um curso de acupuntura, o aluno fica super feliz. Só que ele só vai estar repetindo o que ele viu, porque ele não teve base, não teve diagnóstico. Deu para entender? Tudo tem sua ordem. Então, por que aprender acupuntura? Maturidade que você exatamente. Então, voltando à pergunta aqui, já está dando quase 1 hora. Eu falo pra caramba. Tem muitas perguntas. Dá para fazer acupuntura 3, 4, 5, 6. Ó, eu vou tentar responder. Por que estudar acupuntura? Porque eu acho legal. Eu me encontrei na acupuntura. Eu sou apaixonado pela acupuntura e eu tento, quando eu falo, transmitir essa paixão para vocês. Eu tento, nos treinamentos de corpo docente, e o Fábio foi recentemente convidado para participar do nosso corpo docente, eu tento passar essa paixão que me move há 20 anos quando eu comecei a faculdade. Esse ano a gente celebra 20 anos. Tentar passar essa paixão. Mas não aquela paixão vazia e cega. A paixão racional. E aí alguns vão falar que não é mais paixão, é amor. Beleza, tudo bem, não tem problema. Eu falo que a medicina chinesa é arte e ciência. Ela tem um aspecto artístico, é a manipulação. Assim como a osteopatia. Ela tem toda uma ciência. Só que se o cara for bruto na manipulação, a parte de arte perde. Então você tem que equilibrar arte e ciência. Assim como tem aquele cara que é muito bom na teoria da medicina chinesa e não consegue executar. Ou um mestre muito bom que ao envelhecer desenvolveu, por exemplo, Parkinson e o gesto dele com a agulha ficou prejudicado. O aspecto arte se perdeu. Eu tenho que saber balancear isso. Eu tenho que saber balancear. Então, por que estudar? Porque a acupuntura ela te abre uma outra forma de ver o ser humano. É só isso. Não é nem melhor nem pior que a medicina ocidental. Não é nem melhor nem pior que a fisioterapia. Para mim, a acupuntura é melhor que a fisioterapia. Por quê? Porque é o que eu me dedico diariamente. Então hoje, se eu tiver que atender alguém com recursos da fisioterapia clássica, ortodoxa, ou recursos da acupuntura e medicina chinesa, eu certamente vou conseguir beneficiar mais meu paciente com a medicina chinesa. Por quê? Porque eu me dedico mais a ela. Ponto. Claro. Eu estudo mais. Então, por que estudar? É uma outra forma de ver o ser humano, é uma forma de ampliar o seu leque de possibilidades para ajudar o ser humano e o cuidado, a atenção é diferenciado. Ah, você quer dizer que a medicina ocidental é ruim? Não, não falei nada disso. A medicina chinesa, ela busca ver o ser humano como um todo. Mas eu sempre digo, o bom fisioterapeuta também faz isso, o bom médico também faz isso, o bom fonoaudiólogo também faz isso. O mau fisioterapeuta só olha para a parte e não relaciona com o todo. Mas isso é em qualquer área. E também na acupuntura isso pode ocorrer. Agora, dizendo o porquê estudar, como estudar. Pessoal, eu, obviamente, vou defender a minha instituição. Mas quem me conhece sabe o que eu falo. Estude em instituições sérias. Estude em locais que te possibilitam uma boa formação. É difícil identificar quando você sai do zero? Sim, é difícil. Cuidado com as torcidas, porque, assim como em qualquer área, você vai ter a torcida da escola A contra a escola B. A escola A não gosta da escola do Regis, porque não vai com a minha cara, porque... não sei. Mas cuidado com as torcidas. Visite as instituições, analise a estrutura, converse, entenda o programa. Quer fazer pós-graduação? Né? Conheça os professores.
Quer fazer pós-graduação? O MEC é claro. Quem pode dar pós-graduação? É faculdade, é centro universitário, é universidade. Ponto. Por isso que nós estabelecemos polos da faculdade. Então, aí no Rio de Janeiro, o Centro de Fisioterapia do Rio de Janeiro se torna um polo educacional da Faculdade Ebramec. O controle acadêmico, pedagógico, financeiro, corpo docente, material, é tudo da Faculdade Ebramec. Seja na aula na sede em São Paulo, seja em Manaus, seja em Pelotas, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, é da faculdade. Então, eu, como diretor-geral, eu vou me esforçar ao máximo para sempre levar o melhor a vocês. Outro detalhe, já falando da faculdade. A aula número 1, em qualquer polo, é exatamente a mesma aula, exatamente o mesmo material. Lembra que a gente falou da padronização? É importante de ter uma padronização, você ter uma linguagem comum. Ah, mas a padronização engessa. Não, eu garanto que no mínimo aquele conteúdo ele teve. O que for adicional, beleza. Claro. Então, se eu chamar o professor Fábio, aí no Rio de Janeiro, professor Fábio Américo, professor, você vai dar o módulo 7. Ele olha o cronograma, ele sabe. Ah, então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele sabe exatamente o que ele pode exigir. Porque é padrão. A professora dá aula, às vezes, em graduação, pós-graduação. Quantas vezes a gente chega para substituir um professor e não tem ideia o que veio antes ou o que vem depois? Porque às vezes não está registrado, ou não é padrão. A turma da manhã com o professor está num ritmo, a da noite está totalmente diferente. Um professor usa uma linguagem, outro professor usa outra linguagem. Então a gente padroniza. A aula, a forma de dar, cada professor tem a sua didática. Nós damos treinamentos de didática, mas cada um tem seu jeito. Eu consigo garantir que o mínimo é ensinado. Então, voltando. Analise a instituição, analise a estrutura. Pessoal, prática é muito importante. Como que é a prática? Como que vai ser a prática? Qual é o acompanhamento? Qual o suporte que a instituição dá? Se é curso livre, é um pouco mais solto. Mas pós-graduação, existem normas do MEC. A gente tem que seguir. E em breve aí, graduações nessa área. Então, fica aí, ó, fica a dica aí, em breve, ouçam e sigam as informações que nós estamos postando. Então, professora, se tiver mais alguma pergunta e quiser passar, vamos lá, se o pessoal não aguenta, mas eu respondo. A gente não vai dar tempo. Mas é bom que a gente, daqui a pouco eu vou falar, eu mando mensagem pro Fábio, assim, Fábio, o que você acha de mais uma live? Aí ele dá uma sondada com a professora, daqui a pouco a gente vai fazendo a cada mês, ou cada 2 meses, a gente faz um encontro aí para tirar dúvidas. Perfeito, olha, mas foi maravilhoso, adorei. Muito bom, te agradeço demais. Live muito obrigado, professora. Muito enriquecedora, muito obrigado pelo espaço. E aí, se não me falha a memória, no dia 20 de outubro, que eu estou sem minha agenda aqui, dia 20 de outubro, acho que é a Semana da Fisioterapia E agora, se eu falo o nome errado da faculdade, hein? Vai dar aqui eu te indiquei? Isso. Universidade Estácio de Sá. Universidade Você vai palestrar e eu também. Isso, eu acho que é no dia 20. Eu acho que é no dia 20 de outubro. Eu vou fazer uma participação na semana. Eu não sei se é aberta ou fechada. Se for fechada, pressiona o pessoal da organização para fazer aberta. Se for aberta, você tem mais uma oportunidade para me ouvir. Tá bom? E professora, pedir mais uma vez desculpas pelo formato, né? Eu sou mais brincalhão, tento falar assim. Eu vejo outras lives que você conduz com os professores, mais formal, né? Eu tô aqui de camiseta, às vezes eu vejo o pessoal até de jaleco, às vezes até de camisa. Eu sou mais relaxado nesse aspecto. Mas espero que o pessoal esteja gostando aí. Estamos aqui para tentar passar a medicina chinesa e quem me conhece sabe que eu não estou aqui para falar que eu estou certo e os outros estão errados, mas eu estou aqui para tentar melhorar cada dia mais e levar informação e material de qualidade a todos. Então, muito obrigado pelo convite aí. Pessoal, quem tem interesse aí sobre o curso no Rio de Janeiro, em algum outro polo, segue lá a Ebramec, tem várias informações, segue o Centro de Fisioterapia do Rio de Janeiro também, tem lá as informações, entre em contato e qualquer coisa, entre em contato, pergunta pra gente. A gente está aqui para responder. Aonde pode se informar também. Na semana que vem teremos a presença do professor Maurício Soares, que é fisioterapeuta com mestrado em Ciências da Reabilitação. A gente vai conversar sobre a evolução da fisioterapia esportiva a partir dos recursos digitais, porque a gente tem hoje muitos recursos digitais exatamente para a gente utilizar, né? Muitos.
Pessoal, foi um grande prazer. Muito obrigada por terem ficado aí até o finalzinho. Nossas lives são sempre às quartas-feiras, às 19 horas, sempre com um convidado assim incrível, igual o professor Reginaldo, para a gente poder discutir temas interessantes. Professor, de novo, muito obrigada. Foi Valeu. maravilhosa a live. Obrigada, Muito um obrigado. beijo. Até mais. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.